Deus os abençoe. Obrigado por nos receber em sua casa. Estamos orando por você, por sua família, para Deus trazer o melhor para vocês. Gosto de começar com algo engraçado. Ouvi falar sobre uma escola católica fundamentalista em que na fila do café tinha uma tigela bem grande carregada de maçã. Uma das freiras colocou: coma uma só, Deus está de olho. Na outra ponta da fila, uma das crianças aproveitou uma tigela que estava cheia de biscoito e disse: coma à vontade, Deus está vigiando as maçãs. Pegue sua Bíblia e diga comigo: essa é a minha Bíblia, ela diz o que sou. Eu sou o que ela diz que sou, minha mente está protegida, meu coração está receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Em o nome de Jesus, que Deus os abençoe. Quero falar com vocês hoje sobre você ainda vai chegar lá. Há coisas, sonhos, objetivos que lutamos em nossa vida. Promessas que Deus nos fez para que possamos realizar. Mas no meio disso vem uma tempestade, um contratempo, um contrato que não saiu, um problema de saúde, um relacionamento que não deu certo, coisas da vida. É fácil ficar desencorajado, achar que sempre vai ser assim mesmo. Mas Deus não faz uma promessa em que Ele não possa cumprir. Ele não coloca sonhos no seu coração que você não pode realizar. Ele termina o que começou. Tudo aquilo que você tem planejado, Ele vai realizar na sua vida. Você pode até não ver uma saída, mas Deus não ficou sem opções. Ao que achamos que Ele não vai concluir, Ele é um Deus, vemos as coisas de forma natural, mas Ele é um Deus sobrenatural. Às vezes, não conseguimos acompanhar os passos, as coisas como vão acontecendo. Deus não teria permitido essa tempestade na sua vida se ela fosse prejudicar o seu propósito, se ela fosse atrapalhar o seu destino. Ele não teria permitido que pessoas pudessem sair da sua vida, que essa situação que você está passando, se esta causa que você está vivendo, este problema na justiça, este problema de saúde, se isso viesse comprometer o seu destino. Deus tem um controle da situação. Ele sabe o que está fazendo. Às vezes, enxergamos de forma natural, mas Ele é um Deus sobrenatural. Todas as causas existem um efeito. Às vezes, pensamos de forma natural. Às vezes, queremos de forma imediata, mas Deus tem o tempo dele certo. Se você aguardar, se você continuar mantendo a fé, perseverando, orando, declarando o que Ele disse ao seu respeito, os pensamentos virão: você não vai conseguir, eu acho que não vai dar certo, seu filho vai continuar no mesmo caminho. Você precisa retomar a coragem, a fé que existe dentro de você e começar a declarar o que Deus falou ao seu respeito. Quando você está no meio de uma tempestade, ela vem para todos, ela não vem só para alguns, todos nós estamos sujeitos a passar por ela. Mas como você vai sair da tempestade, como você vai estar na tempestade, é o que vai dizer como será o seu futuro ou se você permanecerá dentro dela. Às vezes ficamos desesperados, angustiados, achar que esse vento forte, essa tempestade não vai passar nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos 27. Ele estava viajando num navio, como 276 pessoas que estavam lá dentro. O apóstolo teve que enfrentar uma grande tempestade, ventos fortes, do tipo de um furacão. Eles estavam realmente passando por grandes apertos. Eles não viram o sol nem as estrelas durante 14 dias. As águas começaram a invadir, o barco balançava de um lado para o outro, o vento era forte, o mastro já tinha quebrado. Eles começaram a jogar os suprimentos fora, os alimentos fora. A Bíblia diz que eles não acreditavam mais na salvação. Só que num momento desse, um anjo veio para Paulo e disse: Paulo, não tenha medos. Deus, é necessário que você compareça na presença de César. Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, deu-lhes todas essas vidas para que você transita com elas e chegue aos seus destinos. Parecia meio difícil, o vento, a tempestade, a tripulação, toda aquela situação não condizia com a promessa de Deus naquele momento. Às vezes, nem tudo que Deus fala para a gente
É o que estamos vivendo, é o que estamos passando, é o que estamos enxergando. Às vezes você fala de vitória e só vê derrota. Você fala de cura e só vê doença. Você diz, Pai, Deus, o Senhor disse que eu ia emprestar, não ia pedir emprestado. E só é dívidas, e só é perdas, e só é lutas. Pai, o Senhor disse que os meus filhos serão poderosos nessa terra, que eles são heranças do Senhor. E você só vê desagravos, você só vê vícios, você só vê rebeldia. Às vezes é fácil ficarmos desencorajados. O apóstolo Paulo tinha toda a condição para poder ver desta forma. Mas no meio daquilo tudo, quando o anjo fez a promessa para ele, em vez de ele ficar intimidado, em vez de ele falar o que estava acontecendo com ele, ele começou a declarar vitória no meio da derrota. Ele começou a falar de vida na cara da morte. É assim, quando nós estamos passando por situações dessa, nós temos que declarar aquilo que Deus disse a nosso respeito. Não era o caso dele. O vento era forte, o mastro era forte. Mas no versículo 25, que vem o mais importante, ele disse, eu creio no que Deus diz e fará acontecer. Quando você estiver passando por uma grande tempestade na sua vida, que você não vê uma saída, os ventos são fortes, a tribulação, quando você não ver mais a luz no fim do túnel, comece a declarar o que Deus disse ao seu respeito. Quando você fala o que Deus disse ao seu respeito, isso entra dentro de você, você ficar mais forte, o seu espírito vai se fortalecendo, as coisas vão mudando, o vento vai perdendo força, aquilo que parecia ser um furacão, é mais um vento forte que vai passar na sua vida. Não fique intimidado com o que você está vendo. Não fique paralisado com as coisas que estão te dizendo. Comece a falar das promessas de Deus na sua vida. Paulo começou a dizer, eu creio que Deus vai fazer segundo o que ele me disse, que as promessas dele se cumprirão na minha vida. Todos os outros que estavam lá não pensavam da mesma forma, não estavam vendo o que ele via, não tinham visto o que ele estava fazendo. Talvez naquele momento o vento era forte, a água era mais forte, a tempestade cada vez aumentava mais. Já eram 2 semanas sem ver a luz do dia nem as estrelas do céu. Parecia que era o fim, mas num dado momento Paulo chegou com a tripulação e disse, tenham calma, comam alguma coisa. Deus não prometeu que só eu chegaria até César, mas que todos seriam poupados. Era muito natural que todos naquela hora não acreditassem nas promessas de Deus, naquilo que ele estava dentro de Paulo. Mas quando Paulo falou isso, ele era mais um dos prisioneiros ali dentro daquele barco. Ele era visto pela tripulação como um secundário. Às vezes as pessoas vão te olhar de baixo para cima, não vão considerar os seus valores, os seus talentos, aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas não fique intimidado com essas coisas. Continue perseverando, continue declarando aquilo que diz ao seu respeito. Eu vou vencer essa tempestade. Os meus filhos vão voltar os bons caminhos. Eu sei que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Os inimigos podem vir numa minha direção, mas por 7 caminhos eles fugirão da minha presença. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Continue declarando o que Deus falou a seu respeito. Continue falando das bênçãos de Deus disse ao seu respeito. O anjo, quando veio com Paulo, disse, Paulo, todos se salvarão. Todos serão poupados das suas vidas. É muito interessante esse momento, porque afinal de contas, Paulo era como qualquer um deles. Ele não tinha grau superior a mais do que eles. Ele estava no mesmo nível de que todos ali que estavam dentro daquele barco. Parecia que era o fim deles, parecia que aquilo só seria uma história. Mas amigos, eu não estaria falando hoje aqui para você se você não tivesse uma saída na sua vida. A tempestade pode parecer grande, a situação pode parecer complicada, mas Deus tem uma promessa direcionada para você. E Ele está dizendo hoje para você que essa tempestade, esse vento forte, isso que você está passando, isso é natural. Todos temos que passar, mas isso não comprometerá o destino que Ele designou para você. As pessoas te abandonaram, ou seus amigos te traíram, outros não honraram com o que disseram para você.
não ligue para isso. O vento pode ser forte, mas lá na frente você vai falar com César. Lá na frente você vai chegar na costa. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você está nas mãos do Todo-Poderoso. Você não está sozinho no meio desta tempestade, esta situação de necessidade, esta falta, este problema de saúde, este problema familiar que você tem enfrentado há anos na sua vida. Isso tudo é uma tempestade, é passageiro. Depois da tempestade, vem a bonança na sua vida. Passada essa tempestade, vem o tempo de vitória, o tempo de conquista, o tempo de realizações para você. É muito interessante quando o anjo disse que todos seriam salvos, mas o barco estava para partir, o vento era muito forte. Eles remaram para a baía, viram uma ilha de longe. Quando estavam no caminho, o barco atracou num barranco de areia. Com as ondas fortes, ele partiu no meio. Naquele momento, todos foram para dentro da água, todos caíram do barco, mas todos chegaram até a praia, até a costa. Deus tinha prometido que todos iriam se salvar. Deus está prometendo para você que Ele vai cumprir esta coisa que você tanto está esperando na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, aquele contrato que não deu certo, esse problema que você acha que já vem por gerações, essa depressão, essa ansiedade. Deus vai fazer você quebrar esse ciclo de maldições dentro da sua família. Deus quer fazer coisas novas, realizações, você trazer a sua família para ser mais unida, você realizar os sonhos dos seus filhos. Você um dia verá que você e a sua casa servirão ao Senhor. Isto é promessa de Deus. Basta você trazer para dentro de você, começar a declarar, começar a confirmar que Deus vai realizar. É muito interessante que quando eles chegaram do outro lado, a única coisa que eles sobraram foram os pedaços de madeiras de um barco que quebrou. Cada um deles se agarrou, todos eles foram salvos. Às vezes pensamos que coisas que não significam nada na nossa vida, pedaços do que ficaram para trás, não tem valor. Mas eu posso te dizer, amigo, que até os pedaços têm poder na sua vida. Aquilo que as pessoas não consideram, aquilo que elas menosprezam, é tudo que você precisa nesse momento. Mas Jean, essas pessoas me traíram, elas não foram dignas comigo. Não ligue para isso, não fique olhando para trás. Siga em frente, o seu destino está na frente, a costa está na frente. César, por assim dizer, você ainda vai estar com ele. César significa que os seus sonhos serão realizados. Você fará que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. Não fique olhando para as circunstâncias, se o mar está forte, se a tempestade é muito grande, se não há mais mantimentos. Deus está no controle da situação. E se Ele fez você chegar até aqui, Ele não iria te abandonar no meio do caminho. Ele vai completar o seu destino. É muito fácil quando achamos que o que sobrou não nos pertence, que eu não quero o resto. Talvez seja o que você precisa neste momento na sua vida. Pode não ser tudo o que você quer, mas é o que Deus reservou para você. Porque lá na frente tem coisas maiores na sua vida. Lá na frente tem conquistas que você nunca sonhou, que você nunca viu. Deus está preparando vitórias grandiosas na sua família. Talvez o seu filho esteja num caminho errado, com amizades que você não gosta, não são as pessoas que você sonhou. Talvez a sua filha não tenha casado com aquele genro que você gostaria que fosse, mas não ligue para isso. Isso é só uma tempestade. A tempestade, ela é passageira. Os pedaços que sobraram são suficientes. Há poder nos pedaços. Faça como Paulo, ele se agarrou com um pedaço de madeira e chegou até a costa. Se você se agarrar com aquilo que você acha que é desprezível, dispensável na sua vida, é Deus quem enviou para você. Ele que colocou, como entregou para aquelas 276 pessoas, para que eles viessem se salvar, porque havia um destino a cumprir, eles tinham uma missão a realizar. É muito fácil. Quando eu era mais novo, eu andava muito com o meu avô. Ele era um homem muito sábio, ele era um grande comerciante, era um homem voltado muito para a sua família. Quando ele estava, sempre eu pensava, com o dia que ele fosse, como é que eu iria sentir, como é que eu iria viver?
Subitamente, ele foi para o lado de Deus. Foram dias difíceis na minha vida. Eu realmente, até hoje, ainda sinto falta dele. Mas, amigos, posso te assegurar que aquilo que eu achava que eu não conseguiria, hoje eu já consigo. Que aquilo que eu achava que era indispensável, hoje eu já consigo dominar. Quando eu comecei a ir nesta igreja, neste ministério, muitas pessoas realmente me amavam, outras não me amavam, não me apoiavam. Eu não fiz um curso, eu não me preparei para isso, mas às vezes você acha que você precisa de tudo para poder alcançar o seu destino. Eu posso te assegurar que nem tudo que você acha que é necessário é dispensável aos olhos de Deus. Eu sabia que aquelas coisas iriam acontecer no momento certo. Alguns me acompanharam, outros me abandonaram, mas se eles me abandonaram é porque eles não eram necessários para cumprir o meu destino. Assim é com você. Talvez você olhe para o lado: poxa, eu fui abandonado, essa pessoa não foi justa comigo, ela não foi correta comigo. O seu companheiro, o seu melhor amigo, não há problema, Deus está no controle. Significa dizer que essas pessoas, elas não eram um impedimento para você chegar onde Deus quer te levar. Ele quer te levar até César, por assim dizer. Ele quer que você chegue na costa com o que te restou mesmo. Talvez você se sinta que você está enfraquecido, talvez você não esteja mais nem nos caminhos do Senhor, mas Deus está preparando coisas novas para você. Ele sabe como mudar esta situação. Às vezes achamos que dependemos das pessoas. Em vez de você depender das pessoas, por que você não procura Deus para saber o que Ele te diz ao teu respeito? Às vezes você está esperando para que as pessoas venham te encorajar. Por que você não começa a se encorajar? Comece a falar de vitória, comece a falar de vida, comece a falar de abundância, de prosperidade. Comece a transbordar o seu espírito com aquilo que Deus te preparou para você ser nesta vida. Você não veio para ser vencido, você veio para ser vencedor. Você não veio para ficar olhando para trás nas coisas que restaram. Você veio para cumprir um destino na sua vida. Você não veio para ficar apegado ao que te sobrou. Se é isso que você tem, continue na sua fé, continue clamando a Deus. Os pensamentos podem até dizer que você não vai chegar, que você não vai conquistar, que você não tem bons relacionamentos, que você não tem boas amizades. Não ligue para estes tempestades, só são ventos fortes soprando na sua direção. Mas esses mesmos ventos fortes, Deus vai transformar para te impulsionar mais para frente. Ele sabe para onde Ele vai te levar, Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Ele vai te levar para novos patamares, para você alcançar os seus sonhos. Você não veio nesta vida para ser mais um, para ocupar espaço. Você veio para deixar a sua marca. Você veio para conquistar os seus sonhos, levar a sua família a um novo patamar, quebrar este ciclo de ansiedade, de depressão, que tanto você acha que você herdou dos seus antepassados. Deus te fez para você fazer a diferença neste tempo ainda aqui hoje. Vemos Davi na Bíblia. Ele não era reconhecido pela sua própria família, os seus parentes. Um dia, quando o profeta Samuel foi na casa dele, dali ele iria escolher o novo rei de Israel. Eu imagino que Davi ficou tentado, ficou desencorajado, porque afinal de contas, eles tinham esquecido dele quando ele estava cuidando das ovelhas. Quando seu irmão começou a zombar dele, dizendo que o lugar dele era cuidando das ovelhas lá dentro do mato, ele pode ter ficado tentado a achar que aquilo não era justo. Ele deve ter dito: Deus, isso não é justo. A minha própria família não reconhece os meus valores, não sabe das coisas que eu faço. Tudo que eu estou fazendo é bom. Eu mato um leão de manhã e um urso à tarde. Eu não machuco de ninguém, eu não prejudico ninguém, eu só faço bem. Mas Davi, diferente talvez de todos nós, ele conseguiu entender rápido este princípio. Ele, em vez de estar focado no que os outros estavam dizendo a respeito dele, ele estava falando no que Deus estava dizendo a respeito dele. Eu não preciso de todos eles, eu não vou ligar porque eles estão falando ao meu respeito, eu não vou trazer isso para dentro do meu espírito. Eu vou completar o número dos meus dias conforme o Senhor determinou. Davi foi diferente. Talvez se aquele Deus poderia ter pego aquele barco e ter direcionado ele para a costa, como todos os outros barcos chegam, mas Deus queria fazer algo sobrenatural. Ele queria que eles se agarrassem. Às vezes nós temos que nos agarrar às coisas que Deus nos colocou. Se agarre com a sua fé, se agarre com aquele que pode mudar a sua vida. Não fique se agarrando com as coisas aparentes, elas vão
oscilar, elas vão mudar. As pessoas podem passar na sua vida, as amizades podem passar pela sua vida, mas o Senhor, Ele ficará, porque passarás os céus e a terra, mas a palavra dele não passará para você. Quando a minha mãe, ela tinha um grande sonho na vida dela, era que eu fosse um dia pastor. No começo da carreira dela, no ministério dela, as coisas eram muito limitadas, eram muito difíceis. Ela começou numa igreja 4x4, não tinha muita gente, ninguém dava credibilidade por ela ser mulher. Mas amigos, quando Deus põe uma semente dentro do seu coração, não importa a tempestade, não importa o que as pessoas dizem, o que Deus colocou, o inimigo não pode tirar. Se ele está tentando te derrubar neste momento, está tentando atrapalhar os teus planos, é porque Ele sabe aonde você vai chegar. Deus sabe onde você vai chegar, o inimigo sabe onde você vai chegar. Agora, certifique-se que você também precisa saber onde você vai chegar. Comece a declarar para Deus aquilo que Ele tem falado a seu respeito. Comece a dizer: Pai, eu sei que a minha família será poderosa nesta terra, eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou sair dessa fase de dificuldade, eu sei que eu vou sair da mão das dívidas do banco, eu sei que os meus negócios vão crescer e prosperar ainda quando eu estiver vivo nesta terra. Talvez Deus tivesse reservado de forma diferente, talvez a minha mãe não tivesse entendido, mas Deus tinha planos na vida dela. Comecei a ajudar ela, transformamos a casa onde ela mora numa linda igreja. Ali era a segunda congregação, depois partimos para outros lugares. Hoje já temos igrejas em outras nações, ajudando pessoas a realizarem os seus sonhos, fazendo mesmo não esperando nada em troca. Quando você faz o bem sem esperar nada em troca, Deus derrama sobre você a gratidão. Quando você passar pelas ruas, as pessoas vão ver que há diferença. Paulo foi visto desta forma, havia poder nele, porque ele era bom, mesmo as pessoas sendo injustos. Eles, com os 276 presos que estavam no mesmo barco, ele não fazia a diferença, mas ele tinha um propósito, ele tinha um destino. Deus colocou um destino em você. Hoje você é o Paulo dessa mensagem, você tem que ser como ele, você que tem que tomar posse daquilo que Deus falou a seu respeito. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não importa o tamanho da tempestade, mas Deus vai te levar, porque você é um Paulo, você tem um destino. Talvez você não tenha entendido, mas havia um comando para ele teria que chegar, comparecer diante de César. Aquilo não era só uma palavra, não era mais só uma palavra vinda da boca de Deus, mas era um comando de Deus. Quando Deus deu um comando para você, você tem que cumprir na sua vida. Não deixe que ninguém venha atrapalhar. A minha mãe não deixou que ninguém, as pessoas, aqueles que os abandonaram, aqueles que a traíram, ela continuou perseverando. O nosso ministério cresceu. Hoje estamos ampliando. Faremos uma grande e linda igreja para que a sua família possa estar conosco, compartilhando deste momento de alegria que estamos vivendo. Continue perseverando nesta fé. Talvez você não esteja encontrando saída, talvez as pessoas não estejam sendo dignas com você, mas Deus, Ele dá a palavra final. Ele está sentado no trono neste momento. Nem todos que você contava vão estar com você até o final da jornada. Jean, mas me abandonaram. É porque eles não eram para estar com você. Se eles não estão com você hoje, porque eles não tinham o mesmo destino que está designado na sua vida. Eu lembro de um jovem chamado na Bíblia, chamado Mefibosete. Ele era neto de Saul, filho de Jonatã. Jonatã e Davi eram grandes amigos. O rei Davi, certa vez, mandou chamar os seus homens e mandou perguntar se eles sabiam que se existia mais alguém das descendências de Jonatã, se existia algum parente vivo. Seus soldados disseram: Senhor, existe sim um jovem que é paralítico. Quando ele estava fugindo, no dia que o seu pai e o seu avô morreu, ele tropeçou na escada, a sua babá deixou ele cair, ele quebrou as suas duas pernas, ele ficou paralítico. Parecia que o seu destino não iria acontecer, parecia que ele não ia conseguir chegar naquilo que Deus tinha determinado na vida dele. Passado um tempo, descobriram que ele estava morando numa cidade a mais pobre e decadente da época. O rei mandou que fossem atrás de Mefibosete. Quando encontraram Mefibosete, posso imaginar ele ter dito: pronto, me encontraram, e agora? É o meu fim, finalmente conseguiram me encontrar.
Foram, levaram ele na presença do rei. Quando ele chegou na presença do rei, o rei disse: Mefibosete, não se preocupe, eu vou trazer você e você vai morar comigo no palácio a partir de hoje. Todas as noites você vai sentar na mesa e comer com o rei. Tudo aquilo que te foi tirado, todas as propriedades, tudo aquilo que pertencia ao seu avô e aos seus pais, nós vamos lhe devolver. Deus está falando hoje para você que não adianta você se preocupar com as coisas que aconteceram. Se pessoas te derrubaram, Ele vai te levantar novamente. Ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para te erguer em novos patamares. Talvez Mefibosete tivesse pensado: poxa, eu vou viver nesta vida o resto da vida com privações. Eu nasci para herdar o trono do meu pai, do meu avô. Agora estou passando por tudo isso. Você vai conseguir sair desta situação. Você vai ver o seu casamento melhorar. Você vai conseguir ver os seus negócios fluir. Você vai conseguir ver a situação mudar em seu favor. Talvez se Mefibosete estivesse agora aqui entre nós, ele estaria dizendo: você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai realizar os seus sonhos. Não se intimide com o tamanho da tempestade, com o tamanho dos ventos. Deus tem um controle da tempestade. Ele controla os ventos e Ele vai transformar esses ventos que queriam te derrubar para te impulsionar, para te levar para a sua vitória. Se você crer nisso, eu declaro e afirmo que novos tempos virão na sua vida, tempos de prosperidade, de bonança, tempo de graça, de favor, a cura, a libertação, o progresso, a abundância na sua vida, a completude do seu destino, em o nome de Jesus. Aonde quer que você esteja, se você recebe, diga amém. Amigos, gostaria de fazer Jesus o seu Senhor. Apenas ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração e eu te farei o meu Senhor e o meu Salvador. Acreditamos que com essa simples oração você nascerá de novo. Fique conectado a nós. Acesse a nossa plataforma, traga mais um amigo e leve esta mensagem aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus vizinhos, para que eles possam se inspirar e se encorajar, saber que você chegará e conseguirá aquilo que você deseja. Deus abençoe a todos.